Olá, shalom para você. Hoje eu quero conversar com você aqui sobre um assunto que estamos chegando ao Natal, não é? E uma das coisas que eu fiquei pensando é que o rei chegou e o seu trono está ocupado. O rei chegou e o seu trono está ocupado. Quando a gente começa a estudar as Escrituras e a Palavra de Deus, a gente descobre uma coisa interessante. Que João Batista, ele é filho de Zacarias. E Zacarias era o sacerdote da qual que poderia estar lá na presença de Deus, no templo. E o que acontece? João Batista vem e ele não assume essa sua postura sacerdotal. Ele, pela sua linhagem de Arão, ele poderia, como seu pai, ser um sacerdote no templo. Por quê? Há uma série de situações naquela época da qual está acontecendo. Há um governo político, né, com os sacerdotes. Há uma mistura entre o sacerdócio e a política romana e a política lá de Israel. E não há lugar de verdade no templo para um sacerdote que tivesse consciência de que Jesus estava chegando e deveria preparar esse caminho. Então João Batista, vamos pensar assim, não é? Ele deixa o seu sacerdócio que ele por direito e vai pregar lá no deserto. Mas vamos pensar assim que o seu trono, né, a sua posição, né, a sua cadeira sacerdotal, ele não ocupou. E é quase que assim, ele foi jogado, não é, lá para o deserto, para ser uma voz que clama, uma voz que anunciava o evangelho, uma voz que anunciava a corrupção do sistema político das classes ali dos sacerdotes, dos levitas. Então ele não poderia estar envolvido nesse templo. Ele teve que sair do templo e ir para o deserto. Ele quase assim foi expulso para o deserto. O lugar dele foi deixado. E lá no deserto ele assume, né, essa postura não sacerdotal, mas de voz profética. Enquanto os sacerdotes estão vestidos com as suas roupas sacerdotais, com os seus chapéus de sacerdotes, né, toda aquela vestimenta que eles tinham, João Batista se veste com roupa de camelo, com cinto de couro, e está lá no deserto. Mas ele vem preparar o caminho para Jesus. E quando Jesus chega, Jesus deve ser esse sumo sacerdote. Mas Jesus chegou e o trono também estava ocupado. Ninguém queria ceder o trono nem para João Batista e nem para Jesus. E a história a gente conhece muito bem, né? Há um enredo que se termina com a morte e o sacrifício de Jesus na cruz. Mas, pensando nessa situação, Jesus está fora do seu trono, o rei chega e está fora do seu trono, não há espaço para esse rei chegar, por causa do sistema político, do sistema religioso da época. Mas Jesus, ele continua nascendo, né? A gente comemora o nascimento dele agora em 25 de dezembro. A gente continua comemorando o seu nascimento. Jesus, a ideia é que ele cresceu, né? Ele cresce. E ao momento que ele pede o coração, ele pede o espaço para ele tomar o trono da nossa vida, ele não tem esse espaço. Jesus, o rei voltou, mas o trono está ocupado.
Então o nosso trono também está ocupado, o nosso eu. Então muitas vezes nós ocupamos o nosso trono do quê? Nós ocupamos o nosso trono das nossas vontades, dos nossos sistemas religiosos, do nosso sistema político, das diversões que nós temos. E Jesus, então, ele fica jogado como João Batista, ele vai para o deserto. Aonde Jesus vai pregar? Jesus vai pregar no deserto. João Batista foi pregar no deserto. Jesus teve que pregar nas vilas, muitas vezes, lá no templo onde ele poderia entrar como até o Filho de Deus, né? Ele não pôde entrar. Jesus nunca pôde entrar no templo. Ele nunca pôde chegar lá onde o sumo sacerdote chegava. Nunca pôde chegar onde o sacerdote chegava. Mas ele era o rei. O trono que ele deveria ocupar estava ocupado por outras coisas. E eu quero fazer uma pergunta então para você que está me ouvindo, né? Mais o Natal estamos chegando, mais uma época que nós estamos caminhando para festejar o nascimento de Jesus. E eu vou te perguntar, o que você vai fazer desse Jesus no Natal? Você vai colocar ele no trono devido da sua vida? Você vai abrir espaço para ele? Você vai ceder os espaços que você tem da sua filosofia, da sua religiosidade, da sua diversão, né, do seu eu, e vai deixar Jesus tomar o lugar que ele deve tomar, o trono da sua vida? Ou você vai fazer como os sacerdotes daquela época, não dar espaço para o rei entrar e sentar no lugar dele? Pensa nisso. Deus te abençoe. Que Deus te dê um tempo realmente que você possa pensar nisso. Shalom, shalom. Fique em paz. Ótimos dias para você nesse tempo.